Meus amigos, que filme é esse? Meu Deus. Coringa, ou Joker, dirigido por Todd Phillips, o filme mostra Gotham City de 1981, enquanto acompanhamos a difícil vida de Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, ou com o decorrer do filme Coringa, um morador da periferia com problemas financeiros, mentais e psicológicos que trabalha como palhaço em uma agência de talentos para sustentar a si próprio e sua mãe idosa. Como começar a falar desse que instantaneamente, possivelmente, se tornou um dos meus filmes favoritos do ano e quiçá da vida. Vou revê-lo mais algumas vezes para ter certeza sobre isso, porque o que eu assisti no cinema ontem foi simplesmente uma obra de arte. Eu já estava aguardando esse lançamento com atenção e ansiedade desde a divulgação de sua existência. E com a chegada do trailer, o hype aumentou ainda mais, mas nada poderia me preparar porque eu vi na tela do cinema. Dirigido pela pessoa que a princípio parecia ser uma das pessoas menos indicadas para esse tipo de filme, Todd Phillips, diretor que veio da comédia e tem importantes filmes do gênero em sua filmografia, como a trilogia Se Beber Não Case e Um Parto de Viagem, estava um pouco cético com sua capacidade de dirigir o drama que o trailer nos havia apresentado. Mas ao assistir Coringa e conversando com o Murilo sobre o tipo de humor de Todd Phillips, tudo se encaixa perfeitamente. Querem saber o porquê? Bom, eu te digo, porque de todos os possíveis assuntos que podemos achar permeando a história de Arthur Fleck, a principal mensagem do filme é sobre humor. Sim, um drama hipercarregado que fala sobre o humor da melhor maneira o possível. Além dos aparentes diversos problemas mentais de Arthur, ele possui uma condição específica, e abrindo um parênteses, uma condição tristemente real, que faz com que ele ria incontroladamente em momentos não condizentes com a sua emoção. Geralmente quando ele está nervoso ou quando deveria estar chorando, o que é estranhamente bizarro ao assistir o filme, porque em todas as cenas mais tensas e pesadas e ameaçadoras, o Joaquin Phoenix solta uma gargalhada que ao mesmo tempo é muito triste e muito amedrontadora. Todd Phillips usa de todos os elementos do filme para discutir principalmente o humor, quando se deve contar uma piada, o contexto dela, o alvo dela, o histórico pessoal de quem a conta. Existem piadas mórbidas demais para serem contadas. Esse é um assunto extremamente polêmico que vem há alguns anos sendo discutido em nossa sociedade. Independente da declaração dada pelo diretor sobre esse assunto, eu acredito que o filme dele fala sobre isso de uma maneira muito mais relevante e lógica do que qualquer declaração sobre o assunto que qualquer um ou até ele mesmo pode fazer. Os personagens fazem piadas maldosas o filme todo. O Coringa e seu senso de humor deturpado ri falsamente de piadas que ele não entendeu. Faz piadas em cima de corpos frescos, recém-mortos, e em consonância com isso, o filme em si também faz propositalmente piadas pesadas, piadas de situação em situações onde ninguém deveria estar rindo. Torna cenas cruéis e sangrentas em alívio cômico. Para mim, isso foi o principal elemento do filme. Vou explicar o porquê. Bom, eu sou formado em arquitetura. E uma das várias coisas que eu aprendi ao longo da faculdade é a importância em se ter um conceito que permeie todos os aspectos de sua obra. Desde o conceito do objeto arquitetônico que você está criando, até a escolha de seus materiais e sistemas de construção. Tudo precisa estar em acordo com o que você quer dizer com a sua obra. Você não pode simplesmente fazer um centro de educação ambiental em um lugar que deverá ser desmatado para sua inserção, ou construí-lo de madeira não reflorestada, por exemplo. Aprendi que isso é uma tarefa dificílima. Não se contradizer em sua obra é algo extremamente complexo,
E tal consonância nesse filme está impecável. Todd Phillips conseguiu, em todas as camadas de seu filme, trabalhar uma só mensagem que pode ser interpretada de 1001 formas. E só isso já renderia minha nota máxima para Coringa. A comédia desse longa é feita de uma forma de que, para qualquer lado que você olhe nesse filme, conseguirá ver um ponto de vista. Vejo claramente pessoas que defendem que o humor não deveria ter limites, debatendo com pessoas que acreditam o oposto e ambos usando cenas do mesmo filme para seus argumentos. O filme te dá material suficiente para que pelo menos mais algumas horas de cinema você tenha fora da sala. Eu falo isso porque fiquei mais horas conversando com as pessoas com quem eu assisti e pensando sobre esse filme do que tem o filme de duração em si. Enquanto escrevo o meu roteiro para esse vídeo, já se fazem quase umas 15 horas de que assisti o filme. E mesmo durante as horas que eu deveria estar dormindo, eu ainda não tinha tirado, como sigo não tendo tirado, esse filme e suas discussões da minha cabeça. Porque minha cabeça simplesmente não queria parar de pensar em todas as informações que foram passadas para ela em algumas horinhas de cinema. Eu tô morrendo de sono. Mas não pense que para por aí. O filme é como uma cebola, existem N assuntos sendo tratados e caso eu fale todos aqui, eu poderia ficar pelo menos mais umas 2 horas falando sobre elas. Eu acredito que a arte não tem a obrigação e infelizmente nem a capacidade de mudar o mundo, por mais que ela tente tal feito constantemente. O que tratarei a seguir não entenda como sendo parte vital para que um filme seja bom, mas sim que, como todos os filmes, Coringa aborda de temas que estão em pauta na época de sua criação, e nesse caso, tais temas são abordados magistralmente, o que é mais um ponto extremamente positivo para esse longa, que entre muitos assuntos trata sobre problemas mentais, pertencimento, paranoias, solidão e o segundo melhor assunto, atrás de humor, como eu disse antes, tratado pelo filme, é castas sociais e seus atritos. O filme mostra como quem poderia fazer alguma coisa para mudar o mundo não tem interesse em fazê-lo, enquanto as pessoas do mundo real lutam dia a dia por sobrevivência, sem um pingo de assistência. Toda essa situação é mostrada ao passo que assistimos o filme. Ao fundo, vamos acompanhando em pedaços uma crescente calamidade pública em Gotham. Com a greve dos lixeiros, a cidade está imunda e empesteada. Thomas Wayne, interpretado por Brett Cullen, está lançando sua candidatura a prefeito, prometendo melhorias ao passo que chama o povo de palhaço. Uma crescente insatisfação das camadas mais pobres da cidade vem ganhando força. Então, por uma coincidência, a gota d'água que faz toda essa situação virar uma revolta pública é justamente derramada por Arthur. A partir daí, o que víamos acontecendo como um pano de fundo se mescla com o primeiro plano do filme de uma forma fantástica. A vida de Arthur passa a ter um propósito para ele. E para que você que está assistindo, as coisas começam a fazer sentido cada vez mais depressa. Todos os momentos em que o filme ameaçava me perder com alguma decisão que me soava um tanto precipitada ou até mesmo sem lógica, eram seguidos por momentos incríveis onde eu falava: tá bom, isso faz total sentido, eu não tenho por que reclamar. Ainda assim, até o fim do filme eu não consegui ter depositado toda a minha fé nele. Eu estava esperando alguma decisão que eu diria: não, agora eles perdem a mão, não é possível um filme tão perfeito assim. Mas não, a minha quebra de expectativa negativa foi constante e eu terminei o filme acreditando fielmente, como ainda acredito enquanto gravo isso, após 24 horas de ter escrito essa crítica, que é um filme sem falhas. De novo, eu vou rever com mais atenção, mas sinceramente eu já reassisti esse filme na minha cabeça diversas vezes e continuo amando cada segundo dessa obra-prima. E como se não fosse o suficiente, ainda temos o espetáculo à parte, que é a interpretação de Joaquin Phoenix, que é digna não só do Oscar do ano que vem, mas de como todos os Oscars pelo resto da vida. Deveriam até criar uma categoria no Oscar que se chama Melhor Coringa de Joaquin Phoenix, e todo ano o Joaquin Phoenix levasse uma estatueta por essa que é uma das melhores interpretações que eu já vi. Sem brincadeiras, o filme é composto a 99% de Joaquin Phoenix em tela. Se o filme tem 5 minutos de cenas em que ele não está presente, é literalmente muito. O filme é carregado por esse que é provavelmente um dos maiores nomes do cinema e que, ao meu ver, ainda tem pouco reconhecimento, pelo menos pra gente aqui no Brasil.
Eu não vejo ninguém mais fazendo esse papel de uma maneira tão bem feita quanto o Joaquin Phoenix. Nunca um papel do herói da história foi tão complexo assim. Pelo menos eu não me lembro de algum que bata de frente com o Coringa. E sim, eu digo herói do filme. Você com certeza já ouviu falar da jornada do herói, certo? Uma estrutura de roteiro muito comum, onde você acompanha do ponto de vista do protagonista, sua vida saindo da rotina usual, quando o mesmo se depara com uma situação extraordinária ou descobre alguma habilidade especial. Então, a partir daí, nosso herói segue em uma jornada onde se depara com adversidades que testarão seus princípios e nobreza. Vai se apaixonar, vai vencer os oponentes, vai ter vitórias morais ou físicas que irão proporcionar um crescimento de suas habilidades. Por fim, atingirá o reconhecimento e será seguido por pessoas que o admiram por seus feitos heróicos. Bom, este é o jeito em que é feito o caminho de Arthur no filme, uma clássica jornada do herói. Só que totalmente deturpada, bizonha, trágica, sanguinolenta. E o mais bizarro de tudo é que você torce para ele, mesmo tendo certeza absoluta que não deve. Mais um ponto fantástico desse filme maravilhoso. E Joaquin tem fundamental importância para deixar essa jornada ainda mais perturbadora e estranhamente simpática para o telespectador. Sua dança de satisfação, seus olhares de medo, dor, raiva, êxito, satisfação, alegria, pertencimento são incrivelmente sutis, mas ao mesmo tempo são de uma atuação à parte. Eu nunca pensei que diria isso, mas temos um Coringa que venceu o Coringa de Heath Ledger. E olha que eu sou apaixonado por aquela interpretação. Ok, depois disso tudo, deu até pra esquecer que estávamos falando de um filme de super-heróis, né? Parece que o filme que eu acabei de descrever é um filme bizarro dos anos 70, como Taxi Driver ou Um Estranho no Ninho, e não um leve, descontraído e escapista filme de super-herói, não é? Sim, justamente. O filme é uma bizarra mistura desses dois estilos, logicamente que pendendo bem mais para o primeiro que eu citei. O filme é praticamente um remake de Taxi Driver, o que torna a incrível participação de Robert De Niro no filme ainda mais especial. Aí você pode me dizer que parece que, como Rambo até o fim e Black Mirror Bandersnatch, os produtores pegaram qualquer roteiro lá parado no estúdio e falaram: isso dava pra ser um bom filme, mas ninguém ia ver. Vamos então chamar de Coringa, porque assim, com poucas alterações, podemos ter o peso do público que não veria esse filme caso tivesse qualquer outro nome. Mas, de novo, não! O filme precisava ser com um mascarado no papel principal. Precisava ser o Coringa como personagem principal, pois já é um personagem intrínseco da cultura pop. Já conhecemos seu tipo de humor, já somos apaixonados por ele, e toda essa carga que esse nome traz pro longa é de imensa valia. Não vou mentir, não é um filme para todo mundo. Quem for esperando um novo MCU ou um DCU para dar risada e esquecer dos problemas do dia, muito provavelmente ficou muito decepcionado. Não foi o caso da minha sala de cinema, onde muita gente aplaudiu e saiu aparentemente perplexa do filme. Mas não é um filme para quem só gosta de filmes de super-herói, entende? Porque não é como Logan, um filme de herói com uma temática pesada. É na verdade um drama carregadíssimo com um dos personagens de HQ em seu centro. Eu não consigo chamar esse filme de super-herói. Simplesmente não dá. Em contrapartida, acho que isso atraiu pessoas que não iriam ver esse filme caso ele não fosse, entre aspas, de super-herói. E se elas gostaram ou não, bom, não cabe a mim julgar, mas que muita gente precisa assistir esse filme, precisa sim. De novo, não porque acredito que ele tem um papel fundamental para a sociedade, não, mas sim porque ele trata com um imenso respeito e dignidade todos que vão assisti-lo. Ele te dá o poder democrático de debater os assuntos por ele tratado e nem adianta reclamar que o filme te enganou, porque os trailers nunca prometeram um filme de super-herói comum. Isso tá claro faz bem tempo, né? Bom, depois disso, não preciso nem dizer que minha nota é 5 de 5, né? Vou voltar mais vezes no cinema, mas acredito ter encontrado mais um dos filmes que, como Cavaleiro das Trevas, vou levar pro túmulo afirmando ser um dos meus favoritos. Caso tudo isso seja só o hype falando, no fim do ano, na minha lista de top 15, eu vou ser sincero, se o filme continua sendo tudo isso pra mim ou não. Até lá, não deixem de conferir nossa página no Facebook e nosso Instagram para mais informações sobre a Noturno Filmes e não se esqueçam de se inscrever. Obrigado pela presença de todos e tenham um ótimo filme mesmo. Tchau, tchau.